Oi, pessoal. Vamos ver se a gente consegue agora. Como é que tá? Tá com som? Vamos ver. Chamar o Jorjão. Vamos ver. Agora com som? Ai, que bom, Tânia. Oi, Padre Jorjão. Agora tá ouvindo? Ah, agora eu tô ouvindo super bem. Ah, Eu e as minhas dificuldades técnicas aqui, né? todo Mas mundo já vamos entrou? continuar. Eu acho que ainda não, ó, tem 14, o pessoal vai entrando aos poucos, né? O É pessoal verdade. distrai um pouquinho. Mas vamos recapitular um pouquinho enquanto o pessoal estava entrando. Então a gente estava falando daquela situação de que os judeus eles aguardavam um Messias que fosse assim um salvador, uma pessoa que viesse com glória, assim alguém do Po- tipo de Davi, de Poderoso. Moisés, poderoso. E Exato. já os gregos, o senhor estava falando dos gregos quando eu acho que eu me perdi, deu problema do som. O senhor estava falando que os gregos também não aceitavam a ideia da cruz, que eles tinham, Não, achavam que era insano. imagina um Deus que se faz homem, que morre, que morre, depois ressuscita. Os gregos não Uhum. aceitavam, não diziam que o corpo era o cárcere da alma, Platão, Nossa, platonismo. Então, para eles é uma coisa absurda. Imagine, sim. era algo absurdos absurdos. Eles riam de São Paulo, né? Eles vão dar razão, Sim, a filosofia. Então, tudo sim. para aquilo era ridículo. Eles riam de São Paulo, né? Uhum, Várias vezes riam de São Paulo. Quando São Paulo vai no Areópago, por exemplo, pregar o Deus desconhecido, ele encontra uma rejeição, todos começam a ouvi-lo, a não ser lá os dois, lá, o Dionísio, que ouve, todos uhum. fizeram São Paulo de risão, irisão, né? Nossa, Foi tido como louco, foi como louco. meu Deus, que loucura. Vamos, você agora vai, né? Angeli Sim, é Dei, verdade. qui cursus esmei, mitibi comissum petate superna, od illumina, custode, rede, goberna. Amém. Amém. É o santo anjo do Senhor. É, eu consegui entender alguma coisa. Pois Ângelo é, May, já deu. cursus esmei, que é meu guardador, né? Uhum, Mitibi comissum petate superna, né? uhum. Que a ti me O confiou final a dá para piedade entender divina. melhor. É? O Hoje finalzinho. ilumina, hoje me Onde ilumina, ilumina. custode, me guarda, rede et governa. Amém. Ah, Pois o é, final é mais fácil. é Uhum. mais fácil. Ora, para quem, como os gregos, via a perfeição no espírito e no pensamento puro, já era inacreditável que Deus pudesse tornar-se homem, É, difícil. imergindo-se em todos os limites do espaço e do tempo. Além disso, era decididamente inconcebível acreditar que um Deus pudesse acabar numa cruz. Sim, Um Deus derrotado. sim. Agora, veja bem, e vemos como essa lógica grega é também lógica comum no nosso tempo. É. Quem é o grande filósofo do nosso tempo que faz a cabeça dos nossos jovens nas universidades hoje? Friedrich Nietzsche. Mas eu Hoje nunca você. entendi o que o Nietzsche fala, Jorjão. A gente brinca aqui em casa, que acho que ninguém entende. Só diz que entendeu para não parecer burro. É, assim falou Zaratustra, né? Nietzsche Eu diz que. entendo. Eu acho uma Olha, viagem. Nietzsche morreu louco, né? Você sabe disso, né? Pois é. Não... Aliás, eu tenho minhas dúvidas se ele já não era desde o início. Mas, Pois é. enfim, ele diz que a humildade, esses sentimentos que o cristianismo enaltece, são coisa de gente fraca. Que o cristianismo criou uma sociedade débil, Nossa. fraca. Que Porque digam os devemos. reis católicos, né? Exatamente. Temos que criar assim, uma sociedade forte. O cristianismo criou, digamos assim, um complexo vira-lata. Esse negócio de ser Meu Deus. humilde, ser bondoso, ser fraco. Isso torna um homem bobo, bobalhão. Temos que criar o super-homem. O cristianismo criou um Deus forte e o homem fraco. Uhum, O ideal é o super-homem, o homem forte, o homem poderoso, porque nós criamos em compensação um Deus forte e um homem fraco. uhum. Onde se viu um Deus,
um Deus que morre na cruz, um Deus débil, um Deus fraquejante, um Deus derrotado, um Deus que morre no final. Isso não é Deus, dizia Nietzsche. Então, Jesus é um derrotado para Nietzsche. Ele diz, olha os cristãos, basta ver como são tristes, basta ver os cantos, desde como saem tristes depois da igreja. Nietzsche era protestante, viveu na Alemanha no século XIX, né? Basta ver, ia nos cultos luteranos, protestantes no século XIX. Então você vê que diz, os cristãos são tristes, e a fé deles é triste. Então você vê como hoje influencia a juventude, Nietzsche, a juventude que vai para a universidade, e não somente as unidades leigas, né? Ele sabe muito bem disso. Não, mas hoje em dia até nos colégios, né, Padre Jorjão? Porque eu vejo as minhas filhas, assim, hoje em dia se estuda filosofia no ensino médio, então se leia tudo isso aí. Por isso que nasceu a conversa aqui em casa, que a gente chegou à conclusão que ninguém entendeu muito bem o Nietzsche, mas exatamente. Deixa pra lá. É inconcebível um Deus acabar na cruz. É inconcebível um Deus humilde. É inconcebível um Deus fraco. E a filosofia diz isso. Esse conceito de apáfia, indiferença com a ausência de paixões em Deus. Como poderia compreender um Deus que se tornou homem e foi derrotado? E que depois chegaria mesmo a resgatar o seu corpo para ver como é citado? Então, o que eles dizem lá na Ágora, na praça de Atenas? Olha, vamos te ouvir depois, tchau, tchau. Vai embora, Paulo. Depois te ouvimos, né? Ele sai dali como um bobalhão. Disseram com desprezo os atenienses a Paulo, quando ouviram falar da ressurreição dos mortos. Porque julgavam uma imperfeição o libertasse do corpo, concebido como uma prisão, soma sema psichel estim, o corpo, soma, é um cárcere, sema, da psiché, da alma, o corpo é um cárcere da alma. Na cultura antiga não parecia existir espaço para a mensagem de um Deus encarnado, de um Deus que se faz homem. Todo acontecimento de Jesus de Nazaré parecia caracterizado pela mais total incipiência, pela mais total fraqueza, e sem dúvida a cruz era o seu ponto mais emblemático, mais fraco, mais desprezível. Mas por que São Paulo precisamente fez disso, da palavra da cruz, o ponto fundamental da pregação? A resposta não é difícil, porque a cruz revela justamente o contrário, revela o poder de Deus. O poder de Deus, que é diferente do poder humano. Com efeito, revela mais uma vez, eu digo, seu amor. O que é considerado como loucura de Deus é mais sábio que os homens. O que é tido como debilidade de Deus é mais forte do que os homens. Coríntios 1, 25. E hoje, a séculos de distância de Paulo, nós vemos que na história, quem venceu? Venceu a cruz. E não a sabedoria dos gregos que se opõem à cruz. Sim. O crucifixo é sabedoria porque manifesta verdadeiramente quem é Deus. Ou seja, o poder do amor que chega até a cruz para salvar o homem. Deus serve-se de modos, instrumentos que para nós, à primeira vista, parecem fraqueza, debilidade. Sim. O crucificado revela, por um lado, sim, a debilidade do homem, e por outro, o verdadeiro poder de Deus, ou seja, a gratuidade do amor. Precisamente essa total gratuidade do amor é a verdadeira sabedoria de Deus. Deus se fez loucura para ganhar o homem. São Paulo fez essa experiência até na sua carne. Ele disse, basta-te a minha graça, porque na fraqueza que a minha força se revela plenamente. Jesus fala para São Paulo, né? Ainda Deus escolhe o fraco, segundo o seu modo, para confundir o que é forte. E o apóstolo se identifica a tal ponto com Cristo, que também ele, embora se encontre no meio de muitas provações, viva a fé no meu Deus que me amou e se entregou pelos meus pecados. Ele diz que quando sou fraco, então que sou forte. São Paulo ofereceu uma síntese admirável da teologia da cruz na Carta aos Coríntios, onde tudo está contido em duas afirmações. Deus tratou a Cristo como pecado em nosso benefício, porque ele morreu por nós. Depois, Deus nos reconciliou consigo, sem atribuir a nós nossas culpas. Isso é impressionante. Impressionante. Deus tratou Jesus como pecado.
Ele se fez pecado por nós. Ele carregou em si nossas culpas por nós. E nos reconciliou sem atribuir a nós nossas culpas. É impressionante. Ele se fez pecado por nós. Ele que não tinha pecado, se fez pecado por nós. E nos reconciliou sem atribuir a nós as culpas que nós tínhamos. E desse mistério de reconciliação, 1 Coríntios 16, 20, desse mistério que toda escravidão já foi resgatada, nós fomos resgatados. Aqui aparece como tudo isso é relevante para a nossa vida. Também nós temos que entrar nesse mistério de reconciliação que supõe sempre a renúncia, a própria superioridade e a loucura do amor. São Paulo na sua própria vida, entregando-se totalmente ele mesmo ao mistério da reconciliação de Cristo. E ele diz para nós, podemos encontrar nossa força precisamente na humildade do amor. Isso é muito bonito. E a nossa sabedoria na debilidade de renunciar para entrar assim na força de Deus. Todos nós devemos formar a nossa vida sob essa verdadeira sabedoria. Quem não viver para si mesmo, mas viver na fé de Deus, de quem todos nós podemos dizer, Ele me amou e se entregou por mim. E vivo, não o que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Isso é viver o mistério da cruz. Os santos viveram isso. Sim. Os santos viveram isso, todos os santos. Eu ia falar que o Guido que gostava dessas frases, né, de São Paulo. Exatamente. Eu vivo, mas não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. E também aquela que ele gostava, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Para mim é lucro. Né? Não é verdade? Ô Débora, preste atenção na palestra. Não fica falando entrada no pároco, não. Preste atenção na palestra. Pare de falar que nem uma... Por favor, pelo amor de Deus, se você não quer... Se a palestra não fala nada, não tira atenção das pessoas. Não está ouvindo a palestra, então você não cala a boca. Vamos desabilitar os comentários. Imagine você na missa, você fala mais que a preta velha do leite. Pelo amor de Deus, não pare de falar outras coisas. Misericórdia. Agora... Vamos desativar um pouquinho os comentários, Jorjão? Porque assim, eu não pare de falar. No aniversário do pai, não pare de falar outras coisas. Imagina na sala de aula, devia ser a professora de cabelo em pé. No final a gente volta com os comentários. Pessoal, agora que entramos na parte teológica, agora a cruz em si, agora o instrumento da cruz. Porque o mistério da cruz é a doação. Jesus aceitou a morte. Aquela grande antífona, Cristo, factus est pro nobis obediens, usque mortem mortem de cruz. Cristo se fez por nós obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus exaltou, Ele deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, nos abismos, nos infernos. E toda língua proclame para a glória de Deus Pai que Jesus é o Senhor. O nome de Jesus. Esse é cantado no domingo de Ramos, na Sexta-feira Santa, como aclamação à paixão do Senhor. É a grande aclamação. Christus, factus est pro nobis obediens, usque ad mortem autem en cruci. Propter Deus exaltavilu. Vai lá em cima, muito bonito isso, né? O coral canta. Como é que a coral canta mesmo? Cristo se fez por nós obediente
até a morte, morte de cruz. Enfim, é um canto bonito, quando a gente canta a missa, aí você vai cantar, enfim, tá bom. Mas é o Tá bom, grande gente. canto da aclamação do Evangelho desse dia. Cristo se fez por nós obediente até a morte e morte de cruz. Pode dizer, enquanto que Adão, o primeiro pai, desobedeceu à tentação do inimigo, ele, o Filho de Verdade. Deus, o Deus feito homem, enquanto que o homem disse não a Deus e quebrou essa aliança, aquele que se fez homem fez uma aliança perfeita, porque a aliança foi quebrada com Deus e o homem, mas o verdadeiro Deus, que se fez verdadeiramente homem, fez uma aliança que nunca vai ser quebrada, porque aquele sendo Deus, sendo homem também, fez uma aliança que é perfeita, porque sendo homem Deus, nunca ele vai quebrar, entende? Se fez obediente Sim. até a morte e morte de cruz. Por isso Deus exaltou, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e nos abismos. É interessante Amém. que a liturgia nos faz, antigamente dobrava o joelho, na liturgia antiga, hoje faz Sim. dobrar a fronte toda vez que o padre fala o nome de Jesus. Sim. Bendito seja o nome de Jesus. É por isso que toda vez que a liturgia fala o nome de Jesus, o padre dobra, faz uma reverência de nome. E bendito o nome de Maria, os dois nomes benditos. Então, toda vez que a liturgia o padre faz menção dos dois santíssimos nomes, há uma rubrica que pede que ele faça uma reverência a esses dois nomes. É muito bonita a liturgia, né? É muito bonita, muito bonita. Você vê que está prescrito, ao pronunciar os dois santíssimos nomes de Jesus e de Maria, é prescrito uma reverência Uma do celebrante. reverência. É muito Amém. bonito. Nunca percebeu que o padre, não sei se, Eu enfim, nunca está tinha lá prescrito. percebido, Joãozão. Mas Está depois das prescrito. nossas lives, eu estou prestando atenção em várias coisas na missa. Está prescrito lá. Faz uma reverência pelo Eu vou santíssimo observar agora. nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Do nosso Veja Senhor que Jesus os nossos irmãos judeus, eles não pronunciam o nome de Deus. É verdade. Não Outro dia eu estava pronunciam. lendo um texto que disse que até tinha um dia que eles podiam falar o nome de Deus, o sumo sacerdote, não é? Que entrava num local lá, e aí naquele dia, só naquele dia, ele podia falar o nome de Deus. E, inclusive, a Sagrada Congregação dos Ritos pediu que nós, católicos, inclusive, evitássemos, em respeito aos judeus, em nossos cantos, não pronunciar também, pronunciássemos. Ah, é? Ah, interessante. Santo, santo, santo é, santo, santo, santo é, Deus do universo, ó Senhor, meu Deus. Ah, eu não Foi sabia. pedido isso há uns 10 anos atrás, que nos cantos Olha. tivesse o tetragrama sagrado, nós não Sim. pronunciássemos, que mudássemos. Ah, que bonito isso. Em Quer dizer, porque respeito, aí eles ainda têm até hoje essa tradição. Para eles ainda é tradição. é o tetragrama Esse sagrado. Iot, Halet, Iot, Halet. O nome de Deus, não pronunciar o Iot, é o nome de Deus que a gente, olha, Sim. na Idade Média, inclusive, a Idade Média, eles pegaram o tetragrama sagrado e colocaram nos vogais diacríticas para não pronunciar. Então virou Yehová. Jeová. Foi um modo de não pronunciar o nome de Deus. Foi uma construção Entendi. tardia, né? Aí veio o testemunha lá e veio, não, mas o nome de Deus, mas o nome de Deus é lá, Yah, e é o final, né? Sim. Mas o nome de Deus, então, é impronunciável, porque é o santo nome de Deus. Nós, com o nome de Jesus, então na liturgia nós reverenciamos, na liturgia antiga, com o joelho, ajoelhava-se em nome de Jesus, e nós então hoje fazemos uma vênia, ao nome do Senhor, reverentes, porque Jesus é o Senhor. É muito bonita a liturgia, né? Quando ela é celebrada com piedade, né? Muito bonita. Ora, como a cruz de Cristo, agora o mistério, mas como a cruz de Cristo foi reverenciada? No início, o cristianismo, a cruz era tida assim como... Ela era o símbolo do sofrimento. Os cristãos reverenciavam mais o símbolo do peixe, por exemplo. O ictus. Entendi. Porque era uma sigla. Jesus, sós, uios, theos, soter, uios.
Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Era a sigla do Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, e que tinha como sigla a palavra peixe em grego. Sim. Então, era um símbolo que com os cristãos se identificavam. Estavam perseguidos desde o ensino de Roma por Nero. Havia uma condenação para os cristãos. Então, e para ver se um era cristão ou não, estava conversando assim, sem querer, desenhava um peixe. Era um signo, um símbolo. Então, via que ele se reconhecia, uma linguagem cifrada. Também havia também o pavão, símbolo de Cristo. Havia a âncora, símbolo da esperança. Vários símbolos. Vejo que nas catacumbas romanas ainda existe o símbolo do bom pastor, que era a imagem de Jesus Cristo. Então vejo que as imagens, o simbolismo, eram feitos desde o início. Os cristãos usavam Jesus como símbolo, como imagens. Nunca foi condenado dos cristãos, porque não eram idolatria, mas eram iconografia. Sim. O ícone é uma janela, você abre uma janela e vê o céu. Era uma forma de transmitir a fé, é uma né, abertura para você ver o que está mais longe. Isso é um ícone. Você no computador lá, você vê aquele disquete. Disquete é para gravar, é um ícone. Sim. Eu quero gravar esse texto que está aqui. Aí, tem um ícone. O disquete é para gravar. É um ícone. Fica mais fácil, né, para gente. Exatamente. Então, o que é um ícone? Alguma coisa que remete a outra coisa. É um símbolo que remete a alguma coisa que estou querendo. Então, uma imagem é um ícone que remete a alguém que estou pensando. Assim, um ícone. Uma imagem de Cristo é um ícone. Eu não estou adorando aquela imagem. Os cristãos sempre reverenciaram os ícones. Nós temos as catacumbas romanas de Santa Praxé, Santa Priscila, Santa Prisca, São Sebastião, aquela que tem lá do Bom Pastor, que é de São Calixto. Temos o Cristo lá, a imagem do Bom Pastor. São nisso o cristianismo. Então a âncora, o romã, símbolo da eternidade, o pavão, a barca, principalmente o peixe que foi um pouco mais tarde, que é inicial de Christos, o X, que é o Ri, equivale ao CH, e o P, que é o R em grego. Eram iniciais. Mas a cruz de Cristo, desde o início, não era muito reverenciada, porque até então era um símbolo do martírio de Jesus. Sim. De Jesus. Mas Tertuliano, já pelo ano 204, no livro De Corona, a Coroa dos Mártires, diz que já pelo ano 204, os cristãos tinham o costume de fazer o símbolo da cruz na testa. Isso que a sua mãe deve ter feito com você quando era criança. Com certeza. Né? Não fazia? Que minha mãe faz também, a mãe toda fazia. Para dar a bênção, né? Assim. Exato. Foi descoberto lá no século passado, retrasado agora, né? Uma representação com escavações de um pequeno pedaço de gesso com uma pintura, um desenho de um rapaz ajoelhado com as mãos levantadas diante de um crucificado com cabeça de burro, e com uma expressão em latim: Alexemanus sebete theon. Alexemanus, adora o teu Deus. Era uma inscrição de satírica, porque diziam que os cristãos adoravam um Deus crucificado. Você falou que imagina, tem um burro, né? A cultura pagã recriminava os cristãos porque adoravam um Deus que foi crucificado. Então esse tal Alexêmanos era cristão. Foi descoberto como cristão, então um pagão, para provocá-lo, para fazer chacota dele, escreveu talvez um pedaço de gesso, um desenho, e colocou Alexêmanos sebete theon. Adora o teu Deus. Se fosse hoje em dia, seria um meme, né? Seria um meme, gostei. Ele Já foi fazia descoberto memes. numa escavação no Monte Palatino, lá onde palasse aquele famoso imperador que era meio depravado, como é que é? Calígula. Nossa. Descobriram.
Veja, então a cruz era motivo de escárnio, de escândalo entre os pagãos. Mas qual é a grande história da cruz, com que a cruz passa a ser então reverenciada? Nós sabemos que por mais que os cristãos fossem perseguidos, Tertuliano vai dizer que sanguinis martyrum semi christianorum. O sangue dos mártires acabava sendo semente dos cristãos. Amém. Quanto mais eram perseguidos, cada vez mais os cristãos se multiplicavam, porque eles ficavam impressionados, porque os cristãos, ao invés de ficarem apavorados, de deixarem a fé, havia sim aqueles que deixavam a fé, que eram chamados lapses, ou relapsos, que diante do medo, da acusação, do medo, deixavam a fé, queimavam, ofereciam incensos ao imperador, mas a grande maioria não temia. Houve até uma grande peste na época do imperador, como foi o Covid agora, em que os cristãos tiveram um exemplo de testemunho impressionante. Não temiam a morte, cuidavam dos pagãos. Olha. Foi do imperador Calixto que eles deram um testemunho de amor fraterno impressionante. Ficou nos anais da história como os cristãos deram testemunho de solidariedade, carinho e fraternidade. E com o tempo eles foram conhecidos, existe até uma carta, a carta de Ogneto, que fala: os cristãos na terra, assim como a alma é para o corpo, assim são os cristãos no mundo. E aconteceu então uma batalha. Nesse tempo então, já no tempo Santo Inácio de Antioquia, lá pelo 117, quando ele vai para Roma ser martirizado, ele sabe que havia muitos cristãos já dignitários do Império Romano, pessoas que já confessavam a fé cristã e que estavam tratando lá debaixo do pano para que ele não fosse martirizado. Ele escreve carta a Policarpo de Esmirna, ele escreve às igrejas da Ásia e escreve aos romanos, cristãos influentes, dizendo: não impeçam, não impeçam que eu seja martirizado. Eu quero ser como trigo triturado na boca dos leões, como trigo para fumar o pão consagrado a Deus. Eu quero ser. A carta, você conhece essa carta? Não. É uma das coisas mais lindas que Inácio escreve. Ele é bispo lá de Antioquia, onde São Pedro foi bispo antes de Roma, e onde o meu lugar em que os seguidores de Jesus, que até então era chamado de santos, São Paulo chama aos santos da igreja, foram chamados de cristãos. Inácio é levado a pé, passando por várias igrejas, tem encontro com vários cristãos e pede que não impeçam. É uma das cartas mais bonitas que eu posso ter tempo até ler um pedacinho no final. E ele pede que não impeça que ele morra, que ele seja triturado, porque ele quer entregar o seu sangue a Cristo como a hóstia consagrada, como pão, como trigo, como oferta. Aliás, a palavra hóstia, vocês sabem que a palavra hóstia significa vítima. Hóstia eram os animais que eram entregues no altar dos deuses. Hóstia eram os soldados que eram mortos pelo imperador e pelo império. Então os cristãos vendo essa palavra dizem: não, hóstia verdadeira é o cordeiro imolado de Cristo. Cristo é a hóstia verdadeira. Ó salutares hóstia, disse Tomás de Aquino. Ó hóstia da salvação. Então, Cristo é a hóstia verdadeira. Cristo é a vítima verdadeira que se dá pela humanidade inteira. E a gente pensa que hóstia é aquele pãozinho, né? Meu Deus. A gente não sabe nada. Hóstia branca, tá bom, né? Impressionante. A gente não sabe das coisas. Hóstia, então, é a vítima. Ó, a verdadeira vítima. Eles dizem que é vítima, sacerdote. Como diz os antigos, Jorjão, a gente não sabe da missa metade. De certo. Então, ele queria ser essa hóstia pura, imaculada, ser triturado como trigo novo, Jesus Cristo. E ele é um dos... Naquela época, no século I, 117, já havia muitos cristãos no Império Romano. Eu imagino lá no século IV, como havia cristãos. E foi assim que depois do terrível Diocleciano, que levou à morte São Jorge, São Sebastião, um imperador cuja mãe era cristã, chamava-se Helena. Constantino vai lutar contra o imperador, mano dele, meu Deus do céu, Marcos Aurélio Valério Macêncio. Flávio Valério Constantino vai lutar na Ponte Milvio, famosa batalha da Ponte Milvio, no rio Tibre. Lá eles vão lutar uma batalha sangrenta,
pelo Império de Roma. Quem vai ser o imperador? A famosa batalha da Ponte Milvio, junto à Ponte Milvio. Então, nesse momento, no dia 27 de outubro do ano 312, acontece algo impressionante. Quem nos conta é o historiador Eusébio de Cesareia. O primeiro grande historiador da igreja recorda um sinal no meio da batalha, um sinal extraordinário aparece no céu. Quando o sol começa a declinar, Constantino vê com os próprios olhos, junto com seus soldados, no céu, mais acima do sol, um troféu. Sabe que troféu? É o monumento com o qual os mártires são sepultados. Um troféu de uma cruz sobre a qual estavam lançadas as palavras in toto nica, em latim, in noxinio vintis. Ligando a tecla SAP, né? Eu estou precisando dela. Com este sinal, vencerás. Ai, que coisa linda. Constantino e as tropas veem surgir aquele sinal no céu. O imperador foi tomado de um grande estupor de pavor, e com ele todo o seu exército. Sim. Constantino venceu diante de uma total diferença inferior de Marco Aurélio. E então, junto com sua mãe, que já era cristã, Helena, dá total liberdade aos cristãos, então perseguidos desde Nero. Olha que coisa. Dá liberdade aos cristãos, e com esse fato histórico, a cruz de Cristo, antes venerada com respeito, passou a ser símbolo de vitória. Que lindo isso, nossa. Então, acontece Helena vai à Terra Santa com uma grande comitiva, nesse momento. Então, ela vai à Terra Santa e lá vai buscar os sinais, as relíquias da paixão do Senhor, entre elas a cruz de Cristo, que era guardada e venerada pelos cristãos que lá estavam. Olha que lindo. Eu estava lendo exatamente para entender um pouquinho da festa, fala exatamente nesse momento que ela vai e funda uma igreja lá, Jorjão. A Santa Ainda Cruz, nessa época dela. A Santa Cruz. Foi lá para Santa Helena. Ela trouxe vários sinais. Interessante que ela é guardada pelos cristãos como uma relíquia. Sempre foi guardada com muito carinho a cruz de Cristo. Também como a coroa de espinhos, né? Estavam lá os cristãos nunca. Aliás, existe a carta de uma peregrina, o Domingo de Ramos, como até hoje celebramos, né? Como a adoração da cruz. Tudo isso está no Diário da Peregrina Etérea. Nós temos tradição, né? Nós temos tudo isso. Temos tudo isso. Tudo isso, né? Então, você veja que... como é bom a gente conhecer um pouquinho mais, né, Jorjão? Porque, assim, verdade. O senhor contou dessa batalha toda do Constantino, eu, assim, talvez tenha lido em algum momento, mas eu não tinha lembrança desse sinal da cruz no céu. Da Ponte Milvio, né? Então, a festa da Santa Cruz resgata esse milagre. Conta-se que houve milagre para ver qual é a cruz verdadeira de um homem que morreu. Até envolta. Você pode encontrar na internet, que é muito interessante, né? Como houve esse milagre. Os ortodoxos celebram com muita alegria. No Oriente, a festa Santa Cruz, ela é preparada com jejuns, é um dia que não se come carne, mas é uma grande festa. No Líbano, eles fazem grandes fogueiras ali no alto das montanhas, é preparada com vigília. Mas essa festa recorda o quê? Recorda para nós que a cruz é a nossa vitória. Sim. Que não existia o Cristo. Jesus deu a vida por nós. É o grande gesto de amor. E a cruz verdadeira, então, os historiadores nos falam que Santa Helena, então, lá, ela mãe do imperador, numa data, ela foi a Constantinopla, a Jerusalém, pode falar, viajou à Terra Santa fundando igrejas, fundou hospitais para os peregrinos. Foi nessa época que ele descobriu 3 cruzes, talvez dizem, né? De Dimas e Gésimas, o mau ladrão, né? Que foram executados. O milagre revelou qual seria a cruz verdadeira. Assim, um tema simbólico importante aplicado foi a cruz do Senhor, para a qual ela construiu aquela basílica, e que mais tarde os cruzados trouxeram
para a igreja de Santa Cruz, em Jerusalém. Mas a festa recorda essa invenção corporis, ou seja, invenção quer dizer, em latim, não é invenção não, invenção, descobrimento, ao encontro da cruz, né? Quando a cruz foi descoberta, foi trazida a lumen, a público, e ela construiu aquela basílica. Aliás, tempo depois, a Ordem do Santo Sepulcro, fundada há 1000 anos atrás, também tem o dever de guardar e conservar a Basílica da Santa Cruz. Até eu tenho aqui hoje, para mostrar a vocês, a minha... Para a Eliana ver, eu sei que a Eliana está vendo, a Ordem da Santa Cruz tem um papel muito grande de conservar a Basílica monetariamente. Tem aqui, hoje vou colocar até a minha comenda da Santa Cruz, que eu recebi com muito carinho, que é obrigação da nossa ordem de zelar e cuidar, tá aqui, da Basílica dos Lugares Santos, sabe que essa cruz de Jerusalém. Ela simboliza as 5 chagas de Jesus. Santa Helena é nossa patrona e Nossa Senhora da Palestina. E ela foi essa grande mulher. É a cruz de Jerusalém. Essa cruz maior, com as 4 de cada lado, simboliza as 5 chagas de Nosso Senhor, Jesus Cristo. Né? Que lindo. Constantino, então, vai assinar o Édito de Milão. Esse édito, finalmente, dá liberdade aos cristãos. E mais tarde, no dia 17 de março de 321, há um decreto em que, a partir daquele dia, o primeiro dia da semana, que vai se chamar Kyriake Remera, em latim, Dominica Dies, que era o antigo dia do sol, em homenagem ao Deus Sol, vai se chamar Kyriake Remera. Remera em grego é dia, né? Kyriake é do Senhor. Tanto é que bom dia em grego é Kalimera. Ou Kalon, antigamente é Kalon Remera, em grego clássico. Hoje em dia é Kalimera, em grego atual. Kalimera. Quando você for à Grécia, fala Kalimera, Kalimera. Bom dia em grego, né? Opa! Kalon Remera. Kyriake Remera é o dia do Senhor. Em latim, Dominica Dies. Em português, domingo. Dia do Senhor. Então, a partir do ano 321, 17 de março, desde aquele dia até hoje, o domingo é dia de descanso. Não se trabalha. Por quê? Para que os cristãos celebrassem a vitória daquele que morreu na cruz. Ai, que lindo. Desde aquele dia. É feriado por causa dos cristãos. É feriado para que não se trabalhe, para que nós possamos celebrar toda semana a vitória da cruz. A vitória da Páscoa. Que Cristo morreu na cruz. Uma coisa interessante, quando o Santo Padre, o Papa Bento XVI, em sua reforma da reforma, começou a celebrar a Santa Missa com o crucifixo no centro do altar, lembra? Lembra que ele voltou? Pô, cruz no meio do altar, tinha tirado, não sei porquê, porque nunca foi abolido isso. Algumas pessoas reclamaram que a cruz ia atrapalhar a visão do padre. Lembra disso? Na verdade, a visão de Cristo crucificado recorda ao padre que ele não reza, não se dirige ao povo, a missa. É verdade. Com todo respeito, a missa não é para o povo, não. Não é para o povo? Para que negócio é esse? Não, meus irmãos, a missa é para Deus. É para Deus. É para Deus. O padre, a missa é uma coisa muito sagrada. O padre, ele celebra o único ato religioso que foi instituído pelo próprio Deus. Sim. Não foi criação humana, não. Não foi o Papa João Paulo, não foi São Pedro, não foi Santo Antônio, não foi Santa Verônica Giuliani, não foi Santa Margarida Maria da Escócia. Foi o próprio Deus que instituiu a missa. E quando o padre sobe o supedâneo do altar, ele está realizando o único ato que Deus instituiu. E o padre está, em nome dos fiéis, agindo a pessoa Cristo, falando, rezando diretamente com Deus. Pode imaginar isso? O padre está agindo, exercendo um ato sacerdotal.
Ele não é Amém. um pastor evangélico, não. Ele ali age em nome do sumo eterno sacerdote. Sim, Ele é a ponte entre Deus e a humanidade naquele momento ali. Porque ele age em persona Christi. Você pensou que coisa impressionante? é impressionante. É Ele age na impressionante. pessoa de Cristo. O Padre, ele está agindo em nome de Cristo. Deus coloca diante dele um vínculo indissociável entre a cruz e a Sagrada Eucaristia. Como Verdade. diz São Tomás no hino, belo hino, Adoro-te devote, composto por São Tomás de Aquino. Adoro-te devote, latens deitas, que subis figuris vere latitas, tibi secor meum totum subitit, quia te contemplans totum deficit. Na cruz estava oculta somente a tua divindade, mas aqui na Eucaristia se esconde também a humanidade. Ai, que lindo. Ali, o Padre está Jesus Cristo. O Padre diz, isto é o corpo de Jesus que vai ser entregue por vós. Diz, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Meu corpo do Padre Jorjão, do Padre Omar, do Monsenhor Manuel, do Padre Manangão, do Monsenhor, do Padre do Dorani, Cardeal Dorani Tempesta. Não. Meu corpo lá do Padre Juan, Frei Juan, da Santa Mônica, do seu pároco, que é o Frei O meu é o Frei João. João. Aqui em Santa É, Mônica é o Frei aqui é Juan, o Frei meu grande João. querido É. amigo. Meu Frei Henrique também, é aí que você paróquia, né? Frei Henrique, o Você Frei fez Henrique, o Frei Henrique. Frei Henrique é muito querido aqui. Aqui também. Aqui também. Não gosto do Frei Henrique. Não, é o corpo de Jesus. O Padre age em nome de Cristo. E o Padre, quando reza a missa, tudo bem. As pessoas estão ali muito queridas e amadas. Mas o Padre não está rezando para as pessoas, não. Está rezando para Verdade, Cristo. Está falando com Cristo, com Deus. Oremos, Senhor nosso Deus. Está falando com Deus, gente. Com verdade. Deus. E, aliás, é muito bonito na missa, que quando o padre estava na missa, na oração eucarística, ele se virava para o altar, e quando é com o povo, eles voltavam, o Senhor esteja convosco, aí depois voltava para o altar de novo, porque o padre está celebrando para Deus, Para Jesus. para Jesus. Que lindo. Em nome de Deus, por Cristo, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, por Cristo, com Cristo em Com Cristo, Cristo a em Cristo. vós, ó Pai, na unidade do Espírito Santo. A missa é um culto perfeito, um ato perfeito. É a realização do único mistério de Cristo na cruz, de modo incruento. E é Verdade. mistério na cruz. Ali a cruz se faz presente, de modo incruento, se reatualiza. O único mistério na cruz Sim, se torna atual na cruz. sim. No Calvário se escondia a tua divindade, mas aqui se esconde a tua humanidade. O Calvário se faz presente. Você pensou Amém. nisso? Em É cada missa. maravilhoso, né? Em cada missa. Ó sacrum convivem com Cristo summito. Ó O, sacrum. o Papa Francisco, há pouco tempo não, coisa de mais de um ano atrás, eu me lembro de ver ele falar, ele fez algumas explicações sobre a missa, e quando ele falou dessa parte, né, do Calvário se faz presente na missa, ele frisou muito, porque as pessoas vão lá a Roma, ficam tirando foto na hora que ele está rezando a missa. Ele frisou, pelo amor de Deus, nós estamos Ficam no Calvário, não conversando tirem durante a foto. missa. É, Ficam falando nas missas distraídos. distraídos, nas missas pela internet, ficam batendo palma. Sabe o que a minha filha falou outro dia, Padre Jorjão? Que ela ficou chateada na missa, que ela viu que a pessoa baixou a máscara assim, e tititi, onde é que você vai quando a missa Olha, já acabar? cada Ela papo ficou durante a buzina. missa, como se Ela, estivesse como é que na sala de pode? estar. Às vezes eu assisto a missa, Nem as com a pessoas... máscara o povo fala com a máscara, baixa a máscara e fala. Nas missas, quando passa na missa pela rede social, o pessoal bate palma como se estivesse no cinema. Nem no cinema. Se fosse começar no cinema, o pessoal ia reclamar. Ou no É teatro. verdade. O pessoal está na É, rede social, na missa, como se estivesse, não sei, tomando um é, chazinho na chaica. Não tem mais chaica, não né? pode. Como se estivesse no restaurante. Uma pena, Então, por sinal. como é que está assistindo a missa desse jeito, gente? Ah, É, olha só, falando de tal, o seu óculos, padre fulano, e aí? Como é que tá seu chinelo?
Ah, Pode. alguém reza muito deprimida. Ah, deprimida é frescura. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. É. Que isso, gente? Nós estamos na missa. A missa é Amém. sagrada. É a divina liturgia. É o mistério da cruz de Cristo. Não vamos perder a devoção à missa. A cruz é o mistério da nossa redenção. É isso aí. Nós, São Francisco, quando passava dentro de uma igreja, rezava: nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, aqui em todas as vossas igrejas que há no mundo inteiro. E vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Amém. Então, que nós tenhamos a devida reverência pela cruz de Cristo. A cruz, mas eu não gosto da cruz, não gosto de ver o crucificado. A cruz me lembra sofrimento. Sofrimento, sim, paixão. Aliás, a palavra paixão tem um duplo sentido. É verdade, é verdade. Sofrimento, se refere da paixão, mas um amor sem limites. Um jovem apaixonado, uma jovem apaixonada. E o amor só é verdadeiro quando dói. É A verdade. gente só vê quem dói, que ama a gente de fato, quando está lá a gente na hora das dificuldades. Uma pessoa que só ama quando tudo vai bem, quando a conta bancária está alta, quando a viagem está boa, quando a gente pode almoçar aquelas coisas gostosas no restaurante, achopado na sexta-feira. Aí é fácil amar, é muito fácil, É verdade. É Mas verdade. quando a pessoa está disposta a comer um saco de sal com a gente, É. quando a pessoa está doente e deixa de ir ao passeio, aí a gente vê quem ama a gente mesmo. É O verdade. amor, diz a Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá, só é verdadeiro quanto dói. É. Foi isso que Cristo provou para a gente. Cristo não nos amou por brincadeira, dizia a bem-aventurada Ângela de Foligno, uma mística franciscana do século XIII. Cristo não nos amou por brincadeira. Ninguém passa um fim de semana no sepulcro depois de uma dor terrível na cruz por brincadeira. Foi por amor. Foi por amor. A cruz é o grande mistério do amor. E quando eu vejo a cruz, é como uma família apaixonada olha no porta-retrato o momento do sim. Imagine você, Ângela, quando vê o sim, lá a foto de você, o Beto, em casa, vê as crianças nascendo, a família unida, Lógico. você vê, olha assim, minha família, que eu amo tanto, É. o meu lar abençoado, você vê, Sim. valeu a pena o sacrifício, luta, acordar É cedo, verdade. o chefe, aquelas coisas todas, porque a coisa mais abençoada é a minha família. E quando eu vejo a cruz de Cristo, eu vejo até que ponto Deus me amou. Eu lembro Santo Agostinho, que a medida do amor de Deus é amor sem medida. Amor sem Olha, medida. Deus me ama até a morte. Depois disso não há mais nada. É a prova de amor, a cruz. Então a cruz não é um símbolo de um derrotado. É um símbolo de um Deus apaixonado. Que não me amou por brincadeira. Por isso a festa que vamos celebrar é a festa de exaltação, do amor. Dessa cruz que é símbolo de vitória. Em totonica, inoxim ouvintes, nesse sinal vencerás. Esse sinal do amor de Deus. Nós devemos gloriar-nos na cruz, porque nosso Deus é um Deus que nos ama. Quando eu falo Deus eterno e todo-poderoso, Pantocrator, a palavra Pantocrator, Pantós, pan-americano, né? Quem tem mais de pan? Pan, tudo, Pan não é é isso? tudo. Tudo. Crateim, democracia, né? É segurar, é poder. Aquilo que tudo segura, que tudo sustenta. O que me vem à mente? Aquela parábola bonita do Pegadas na Areia. Que quando a gente passa momentos difíceis, ele nos pega no colo. No colo. Então Deus é todo poderoso, não porque ele tem o poder do carrasco, do tirano, do ditador, do autocrata, mas porque ele nos carrega no colo. Ele nos sustenta. Porque nas horas difíceis é um pai, que como diz o profeta lá, era para ti um pai que carregava no colo. É Ezequiel, né? Eu te carreguei, eu te segurei na mão. É o profeta lá que fala da mulher que traiu Oséias, que vai atrás da mulher adulta, que perdoa. Eu sou para ti um pai, eu sou um Deus apaixonado, eu não sou um homem, eu sou um Deus. O amor de Deus se compara aos seios da mãe que amamenta o filho.
Não há, o amor de Deus é algo... Desde o Antigo Testamento, é um Deus que nos ama como ninguém, que nos carrega uma criancinha, põe assim, no colo, no ombro do Pai. Que Deus é esse que não tinha outro filho de reserva, permitiu que esse filho desse a vida por nós, naquele filme do Mel Gibson, Na Paixão do Senhor, quando Jesus dá um grito, quando há um terremoto na face da terra, e que aquela imagem da cruz, ela vem na perspectiva, vai subindo, 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 e pouco a pouco vai perdendo o foco, fica cheio de nuvem, a gente vê o que aconteceu com a imagem, vai perdendo a nitidez, aí de uma hora para outra o que acontece? Cai uma gota, cai uma água na terra e faz um terremoto. Que gota é aquela? É uma lágrima dos olhos do pai. Quando o filho morre, dá um grito. Deus não se contém. Deus está vendo aquela cena de cima. E o pai, quando vê o filho dar um grito de dor, quando o filho morre, aquela lágrima do pai cai na terra e faz aquele terremoto. O Mateus disse que tem um terremoto, que os túmulos se abriram. O pai não se contém de dor. Quem? Abraão. Ele poupou o filho de Abraão. Abraão. Verdade. Mas não poupou o próprio filho. É impressionante, né, Jorjão? Eu queria contar aqui uma história bem breve, assim, muito simples, das minhas orações. Por favor, Há uns anos desculpa. atrás, a gente falou na cruz e agora me lembrei dessa história. Há uns anos atrás, assim, eu me lembro que um dia rezando, eu queria fazer assim um sacrifício. Eu sempre tive dificuldade de fazer sacrifício, jejum, para mim é uma parte difícil. E aí eu rezando, eu falei com Jesus, eu queria fazer um sacrifício que fosse agradável a você. E veio no meu coração, eu trabalho no judiciário, o senhor sabe, né? Eu trabalho aqui na Barra. Sim. Veio assim no meu coração, reza um Pai Nosso diante do crucifixo na sala de audiência. Aí eu ainda falei assim, Jesus, esse sacrifício está muito fácil de fazer. Eu não vou fazer isso não, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um jejum, aí combinei lá com Jesus o que eu ia fazer. Padre Jorjão, no dia seguinte, saiu uma notinha no jornal, que o cara, que era o presidente do Tribunal de Justiça da época, tinha mandado tirar o crucifixo da sala do órgão especial do TJ, não vamos falar nome. Quem é. Nome e sobrenome, sei muito bem quem é. Eu também sei. Ele tinha mandado tirar o crucifixo da sala do órgão especial do TJ e ia mandar tirar do TJ inteiro. Gente, como eu chorei no dia seguinte. Eu falei, Jesus me pediu uma coisa tão simples, mas que era tão importante para ele. O pai dele tinha tentado e não conseguiu. E sabia disso, né? Não, mas sabe o que aconteceu? Aí no dia seguinte eu muito arrependida fui lá na sala de audiência e rezei meu Pai Nosso. Assim, sem ninguém ver, né? Eu não preciso contar para ninguém que eu estava fazendo isso. Fui lá, fiz minha oração do Pai Nosso. E continuei rezando vários outros dias, né? Porque eu me senti mal com Jesus. Eu falei, poxa, ele me pediu uma coisa simples, mas que era mais importante para ele. E eu quis fazer uma coisa bonita que não tinha importância. E eu sei que, graças a Deus, os desembargadores se uniram lá, os católicos e várias pessoas se uniram, e o negócio ficou só lá na sala do órgão especial. Que era uma ordem que era para descer para todo mundo, mas parou lá em cima. E a gente tem até hoje o nosso crucifixo lá na sala de audiência. A gente reformou depois disso a sala de audiência, mudou tudo de lugar, aí na reforma tiraram o crucifixo, aí meu chefe falou assim, toma, Ângelo, o crucifixo para você que é muito católica. Não voltou não depois? Não, escuta, eu falei, posso botar onde eu quero? Aí ele falou, pode. Eu falei, então tá bom. Eu falei assim, vou botar onde ele sempre deveria estar. Tchuf, botei ele. Ele de volta. Em cima de você. E ele? Ele riu pra mim. Parabéns. Ele sabe que eu... Ele me conhece já, né? Aí eu falei, vou botar ele onde ele tem que estar. Porque a gente reza, Jorjão. E aí, a partir daí, eu comecei assim, muitas pessoas às vezes me pedem oração por alguma causa da justiça, eu falo assim, olha só, faz o seguinte, quando você entrar na sala de audiência, se tiver um crucifixo ali, reza um Pai Nosso para Jesus. Você sabe, assim, a Deus que a gente tem que entregar. É o justo, condenado injustamente. Exatamente. Né? Num tribunal. Num tribunal de exceção, né? Um tribunal que não seguiu o que deveria ter seguido, né? Exatamente, que deve lembrar os juízes esse momento, que não se deve repetir aquilo que aconteceu com ele, né? Deve lembrar. É. Deve lembrar. E agora,
Agora, no nosso tempo de Covid, de vez em quando eu entro lá e rezo e peço que a Covid fique longe da gente. Eu queria terminar com um texto de um grande amigo meu que conheci na juventude e que há quase 2 meses deixou esse mundo, um grande bispo. Uhum. Na Sexta-feira Santa, durante a solene celebração da Paixão do Senhor, há um rito impressionante e comovente. O diácono entra a igreja dentro e traz uma cruz velada. E 3 vezes, descobrindo a pouco, proclama cantando: Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Frase estupenda, escandalosa, impressionante. No absurdo da cruz, na derrota da cruz, a igreja proclama que brotou a vida do mundo. Como pode ser? Naquela celebração, o povo de joelhos responde ao diácono: Vinde, vinde e adoremos. É belo esse rito, é comovente. Mas como é difícil, como é doloroso na nossa vida e na vida do mundo a realidade que ele exprime. O mistério da cruz de uma humanidade crucificada, de um mundo crucificado. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo está no centro da nossa fé, pois por ela, o Senhor Jesus venceu a nossa morte, ingressou na vida de ressurreição. Por isso, São Paulo exclama: contra mim, não aconteça gloriar-me sendo na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Mas o que é a cruz? É uma tragédia, é um sinal de derrota, é o resultado de uma injustiça miserável, é o silêncio de Deus, que parece esquecer a dor do Filho e se cala diante da maldade, do pecado e da morte. A cruz de Jesus em si mesma é um terrível escândalo. Em si mesmo seria sinal de que Deus não existe. E se existe, não liga para a dor humana, para a injustiça que massacra o inocente. Na cruz de Cristo está significada toda a cruz do mundo e da humanidade. A cruz do inocente que sofre, a cruz dos órfãos, dos que morrem na guerra, a cruz dos pobres, sem nome, sem vez e sem voz. Na cruz do Senhor estão tantos povos e raças oprimidos, dizimados pela ganância e pelo ódio. Na cruz de Cristo está simbolizada tanta dor, todo o fracasso, toda a solidão, todo o peso do mundo. Na cruz do Senhor está tudo aquilo que nos deixa com uma pergunta presa na garganta. Por que tanta dor? Por que tanto sofrimento, tanta injustiça? Por que Deus se cala? Por que Deus permite? Onde Ele está? Não pode compreender o mistério da cruz, que não se deixa atingir e questionar por essas perguntas, por essas dores, por esses prantos. Não pode proclamar o mistério, o triunfo do Senhor, quem não suportou o absurdo da cruz do Senhor. Não. A cruz não é um ornamento, uma brincadeira. A cruz é um ícone, um símbolo, uma parábola impressionante e dolorosa. Na cruz está significado tudo aquilo que tanto nos apavora. E, no entanto, Jesus diz no Evangelho que era necessário passar pela cruz. Do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Palavra impressionante, confirmada após a ressurreição. Não era necessário que o Filho do Homem sofresse tudo isso e assim entrasse na sua glória? Mas por quê? Por que era necessário? Por que no caminho do Cristo, do cristão, tem que estar a cruz, bendita e maldita? Por quê? Para mostrar-nos até onde o pecado nos levou e até onde o amor de Deus está disposto a ir por nós. Vivemos um mundo crucificado. Somos uma humanidade crucificada porque nos afastamos da vida que é Deus. Como o povo de Israel no caminho do deserto que perdeu a paciência e murmurou contra o Senhor, assim a humanidade foi e vai fechando para Deus a vida, e foi e vai se encontrando e vai encontrando a morte. Quantas serpentes venenosas mordem nossa existência. Mas Deus não se cansa, Deus não se cansou de nós. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu único Filho,
para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Amém. Era necessário. Era necessário mostrar a gravidade do nosso pecado, da nossa loucura, de querer construir nossa existência sem Deus, sem a cruz, sem crucifixo. Meus irmãos, era necessário. Também mostrar que até que ponto Deus nos leva a sério, até que ponto sofre conosco, até que ponto nos é solidário. Ele não explica o sofrimento. Silenciosamente toma-o sob os ombros, sofre conosco até o mais baixo ponto da humilhação, da solidão e da dor. Sim, ele esvaziou-se de si mesmo, assumindo a condição de escravo, tornando-se igual aos homens, encontrado com aspecto de homem, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. No seu Filho único e querido, o Pai se condói com a nossa dor. Sofre conosco, como Deus de compaixão. Ninguém contemplando a cruz pode pensar que Deus é diferente e frio ante o sofrimento do mundo. Ele não explica o sofrimento. Toma-o sobre os ombros, silencioso e cheio de dolorido amor e piedade. Contemplar o mistério da cruz é levar a sério que existe dor e miséria no mundo. É deixar-se tocar por todo o sofrimento humano, mas é também compreender que Deus assumiu tudo isso em Jesus crucificado e venceu tudo isso na ressurreição. Contemplar a cruz, dai-nos a graça de nunca perder a esperança, mesmo diante dos maiores percalços. Quem contempla a cruz não perde a confiança em Deus, não se desespera, não se despedaça. Do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos aqueles que nele creem, que contemplarem, tenham a vida eterna. Por isso, meus irmãos, a cruz, portanto, joga-nos na realidade da vida e do mundo. Realidade crua, mas cheia de esperança, pois sabemos que Cristo fez dela, da cruz, um sinal de amor e ressurreição. Por isso a cruz era necessária. Por isso Paulo queria gloriar-se nela, ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso hoje louvamos o mistério da cruz. Por isso nos dispomos a não só traçar o sinal da cruz sobre nós, com devoção, mas viver nossa cruz unidos a Cristo, invencíveis na esperança da ressurreição. Por isso cantamos hoje com a igreja: do rei avança o estandarte, fuge o mistério da cruz, que fere a vida de morte, onde por nós foi suspenso o autor da vida, Jesus. Ó cruz feliz dos teus braços, do mundo o preço pendeu, balança a força do corpo que o duro inferno venceu. Árvore esplêndida e bela, de rubra púrpura ornada, de os santos membros tocar, só tu foste achada. Salve, ó cruz, doce esperança, concede aos réus remissão, dá-nos o fruto da graça que floresceu na paixão. Amém. Que lindo. Que lindo, Jorjão. Eu vou tentar habilitar aqui os comentários, que às vezes o pessoal pode querer, né? Pode querer fazer algum comentário. Que Nosso Senhor nos ajude, de fato, a sermos cristãos de verdade. Não cristãos genéricos. Amém. Que tantas seitas querem levar hoje em dia. Que Dom Henrique Soares de Costa, grande bispo, esteja no céu. E que Nosso Senhor nos ajude a sermos santos, de fato. Amém. Cristãos de verdade. E como diz meu amigo querido Padre Marcelo Rossi, sou feliz por ser católico. Amém. Obrigado a todos vocês, meus irmãos. Saiba que nós nunca estamos sozinhos. Ele está no meio de nós. Amém, Padre Jorjão. Obrigado, Ângela. Obrigada, Padre Jorjão, por mais essa noite aí, com esse aprendizado todo. Maravilhoso, né? Então, segunda-feira a gente vai ter essa festa da Santa Cruz mais especial que nunca, né? É verdade, uma festa muito bonita. Eu lembro do meu amigo Roland Khalil Gebara. Roland era do Líbano. Ele me falava da beleza da festa na Síria, cristã, no Líbano, nossos irmãos cristãos do Oriente. Estão sofrendo tanto hoje em dia. A minoria mais perseguida e sofrida no mundo são os cristãos, principalmente os orientes. Sim, sim. Um abraço aos pais, nossos irmãos, a turma do Guido,
e a todos que estão conosco Amém. hoje nessa live, e que nós só nos ajude de fato a sermos cristãos de fato. A todos Amém, abençoe Padre vos o Jordão. Deus Todo-Poderoso. Quero mandar um abraço a todos nós. Amanhã minha irmã Graça para aniversário. Amanhã é dia do Opa, um Santíssimo Nome de abraço. Maria. Graça, um beijo a Sim, você. sim. Ao meu Um sobrinho, abraço, Padre Jordão. William. Sobrinho, padre como fosse filho, né? Que eu amo tanto. Minhas irmãs, a Andréia, minha mãezinha querida. Todos nós, meu cunhado. Todos vocês, irmãos e irmãs amados. A Neuzinha. Estou devendo a Neuzinha conversar com ela. Eu passei a semana preparando essa live, porque estou sempre preocupado que vou falar, né? A gente preocupado, Ai, porque é Jorjão. algo muito importante, né? Não dizer abobrinhas, né? Sim, Mas... sim. E a E todos isso vocês, meus é o irmãos. que nos alegra, né? Ver que sempre é preparado com tanto carinho. É verdade, é verdade. Nós não podemos ser inimigos da cruz de Cristo, porque a cruz é sinal do amor de Deus. Nós somos amados por Deus. Rezar pelo Padre Amém. Omar, está bem, graças a Sim, Deus, fiquem tranquilos, né? E que o sim. bom Deus nos abençoe. Eveline, um Amém. abraço. É, quem mais? Ironildes, Nelson, ó, Nelson, Nelsinho tá aí. Débora, Vovoca, Volica, a Ilka, A o Ilka Vitória. querida, a todos do coral. Obrigado. E as minhas Marias. Maria da Glória. Ah, É, sim. minha mãe também é Maria da Glória, né? É, né? Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa amada Mãe, Senhora e Rainha, de Santa Helena, Nossa Senhora da Palestina, o servo de Deus Guido Schaeffer, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. A nossa missa, servo de Amém. Guido Schaeffer, será no dia 22, né, Andy? Falta 2 semanas Isso, dia ainda, né? 22. Falta duas Às 10 semanas. horas. Às 10 horas. Convidamos a todos, quem puder estar presencialmente. E quem não puder, a gente vai transmitir por aqui também. Tá Se Deus bom? quiser. Ana Um Neres, bom final querido, de nosso semana. coral. Fiquemos na paz do nosso Deus que é 10. Não é? Amém. Obrigado. Um beijão para Boa vocês noite, todos. Padre Boa João. noite. Obrigado a Boa vocês. noite. Amém.